Qual será a próxima bomba cripto, hein? Acabou de sair esse artigo aqui no blog 99 Bitcoins Brasil com a manchete que diz o seguinte: enquanto o Bitcoin se recupera aos poucos, os investidores preparam-se para a próxima bomba cripto. E me chamou a atenção, eu gostaria de reagir a esse artigo aqui junto com você no canal 99 Bitcoins Brasil. Se você não me conhece ainda, eu sou o Victor Marinho, seja muito bem-vindo. Vamos ver o que tá rolando no mercado cripto, que tá uma doideira. Ele cai muito rápido e tá demorando um pouco para subir, né? Não tá subindo com a mesma velocidade. Até porque já teve algumas altas bem bizarras aí, e depois da sexta-feira cinzenta o mercado ainda não conseguiu realmente recuperar para o que tava. Até fez um topinho interessante ali, mas rapidamente já corrigiu de novo. O artigo diz o seguinte: a recuperação do mercado de criptomoedas continua lenta. Durante a noite, o preço do Bitica foi abaixo dos 110 mil. E olha só, não só à noite, né? Ainda tá abaixo dos 110 mil. Isso é muito triste para mim, não pelo fato do Bitcoin, mas pelo fato do Ethereum estar abaixo dos 4 mil. Eu tenho pool de liquidez de Ethereum de 4 a 5 mil. Então, abaixo, eu não estou ganhando nada nesse momento. E, entretanto, ó, o ativo recuperou um pouco, estando agora ligeiramente acima dos 12 mil. Estava, né? Amanhã e durante a próxima semana, diversos eventos importantes podem condicionar o mercado cripto. Isso aqui é interessante, hein? É uma parada mais fundamentalista. Nesse sentido, destacamos os relatórios de lucro da Tesla e da CME, que serão divulgados amanhã. A conferência sobre inovação em pagamentos agendada à última hora pelo Fed e a reunião do FOMC, agendada para a próxima semana, são outros momentos fundamentais para o futuro próximo dos criptoativos. Cara, deixa eu falar o que eu acho sobre tudo isso, tá? Tem esses eventos importantes que já estão agendados e tem as coisas que acontecem antes desses eventos. Porque, normalmente, esses eventos que estão rolando, tipo reunião do Fed, corte de taxa de juros, coisas que são positivas para o mercado cripto, faz com que as moedas disparem. E o que me parece, isso aqui é só algo assim, uma especulação da minha cabeça, é que os caras estão manipulando essa parada o máximo que eles podem para derrubar o preço e poder se posicionar antes desses eventos importantes que estão prestes a acontecer, porque provavelmente vai ter uma grande alta. Estou falando apenas um achismo meu. Então você imagina só, teve aquela postagem, aquela briguinha de mentira do Trump com o Xi, já marcaram uma reunião, inclusive vai ser no final desse mês, e naquele dia a gente teve a sexta-feira cinzenta, o Bitcoin caiu ali próximo dos 100 mil. Muita gente foi liquidado, foi a maior liquidação da história e tal. Agora você imagina quantas pessoas bilionárias, quantas empresas com Bitcoin na tesouraria não aproveitaram aquela queda para encher a mãozinha. Quantos desses caras que estão esperando uma alta para poder fazer um lucro não encheram a mão durante a queda? Né? Isso aqui é só uma especulação da minha cabeça, não sou especialista em nada, como eu gosto de te lembrar, mas é algo que eu acho. São só especulações. E aqui, o Bitcoin não foi a única moeda de grande capitalização afetada pela queda durante a noite. Na verdade, o Ethereum também desceu dos 4 mil, um nível que se mostrou difícil de ultrapassar. Nem me fala, velho. Esses 4 mil que antes era suporte, agora está sendo resistência para o Ethereum. Ele tá sofrendo para passar esse valor e não está conseguindo. Entretanto, ocorreu uma pequena recuperação no mercado. Assim, o Bitcoin valia atualmente 112 mil na hora que o artigo foi escrito e agora está a 108. E o Ethereum também recuperou um pouco, ele chegou a passar dos 4 mil, só que agora já caiu de novo. O mercado aguarda ansiosamente as consequências dos relatórios de lucro da Tesla e da CME e das próximas reuniões do Fed nos Estados Unidos. Talvez você também esteja se perguntando o que a Tesla e esse relatório têm a ver com o mercado cripto, mas já está explicado aqui qual que será o possível impacto desse relatório. E antes da gente continuar, como o mercado está num momento de muita incerteza, eu sei que tem muito day trader que gosta de comprar barato e vender caro, eu queria te mostrar aqui o Bitcoin Hyper,
que é a pré-venda que tá rolando de uma camada Layer 2 que eles querem fazer do Bitcoin. Os caras já arrecadaram mais de 24 milhões de dólares com essa pré-venda. Tem um fundamento muito bacana esse Bitcoin Hyper e tá na pré-venda, nem foi listado ainda, né? Como eu sempre falo aqui no canal, um jeito que eu acho que pode ser uma boa oportunidade para talvez fazer um pequeno lucro no mercado cripto são com as moedas de pré-venda. Que normalmente quando lança elas têm um pico de valorização ali, né, nas primeiras horas, e esse pode ser um momento importante para você pegar e vender com lucro o que você comprou antes mesmo da listagem, ou não. Então, como a gente não tem a mãe de Ná para adivinhar qual que vai dar bom e qual que não vai, o gerenciamento de risco é sempre o ponto mais importante. Não só para moeda de pré-venda, para qualquer coisa. Botzinho de trade, joguinho milagroso, mineradora de TRX, arbitragem cripto. Qualquer coisa milagrosa que promete te deixar rico da noite pro dia, tem que ter gerenciamento de risco. Eu sempre falo dos 5% do seu salário, que seria basicamente, se você ganha, sei lá, 3 mil reais por mês, 5% disso é 150 reais. Então esse é o teto máximo do que você pode correr de risco cada mês. Se você ultrapassar isso e perder, você pode criar um grande problema na sua vida. Agora, quando você respeita esse gerenciamento e perde esses 5%, você pode até ficar triste, mas não vai te quebrar e nem te deixar em depressão. Então eu vou deixar o link do Bitcoin Hyper aqui na descrição desse vídeo, caso você queira dar uma olhada nesse projeto, e vamos ver qual que é o impacto desse relatório de contas da Tesla, né? Ó, os relatórios de lucro do terceiro trimestre da Tesla e do CME Group poderão ter um impacto mais significativo nas criptomoedas do que o esperado. Embora os lucros da Tesla apresentem uma correlação fraca com as criptomoedas, existe ainda assim uma ligação. A Tesla é vista como uma ação tecnológica de alto risco e crescimento no mundo das finanças tradicionais, semelhante à forma como as criptomoedas são vistas como um veículo de investimento. Em suma, quando os lucros da Tesla são altos, isso pode aumentar a confiança dos investidores em ativos de risco. Por outro lado, se os resultados da Tesla forem fracos, isso pode desencadear uma reação em aversão ao risco. Nesse cenário, os investidores afastam-se dos ativos voláteis, sendo as criptomoedas frequentemente as mais afetadas. Os investidores em cripto acompanham sempre de perto o último aspecto do relatório de resultados da Tesla, a participação da empresa em Bitcoin. Segundo o Bitcoin Treasuries, a Tesla, liderada pelo Elon Musk, possui 11.509 bitcoins, no valor de cerca de 1,2 bilhões de dólares nos preços atuais. Se o relatório de lucro do terceiro trimestre indicar que a Tesla manteve ou até aumentou suas reservas de Bitcoin, tal será interpretado de forma otimista e poderá ter um impacto no mercado das criptos. No entanto, se a empresa de tecnologia anunciar que vendeu parte dos seus bitcoins, poderá haver uma onda de vendas. Então, entendi. Basicamente, primeiro, uma questão psicológica. Você está vendo que a gente não tem gráfico aberto aqui, tá? Para fazer esse tipo de análise. Porque a análise gráfica nem sempre pode prever o que acontece no mundo. Aliás, nunca prevê o que acontece no mundo. Então, isso aqui é uma análise fundamentalista. E eu acho bem interessante esse ponto dessa questão psicológica dos investidores de risco que investem em ações da Tesla ficarem com medinho, vou preferir deixar meu dinheiro em dólar. Hoje, eu particularmente acredito que investir em moeda fiduciária é muito mais arriscado do que investir em Bitcoin, mas infelizmente nem todas as pessoas entenderam isso ainda. Se você não sabe, na época de 1960, se eu não me engano, ali por aquela época, acabou a paridade do ouro com o dinheiro. E até então, você só tinha em circulação dentro de um país dinheiro suficiente de acordo com a quantidade de ouro que eles tinham em reserva. Se você quisesse pegar o seu dinheiro e ir lá na casa da moeda, trocar o seu dinheiro e pegar por barra de ouro, você poderia fazer isso. Então o dinheiro realmente tinha valor, ele era escasso, mas acabaram com isso. Então a moeda passou a se chamar moeda fiduciária. Se você pegar aí no grego, latim, na puta que pariu, basicamente fiduciário
vem de fé, de acreditar que aquilo vale o que o governo te diz que vale. Porque não existe mais paridade. E desde que a paridade deixou de existir, o dinheiro começou a ser impresso infinitamente, de acordo com a vontade dos seus líderes. Foi por isso que a gente viu alguns países quebrar, como a Venezuela, por exemplo, que você precisava de quilos de nota de dinheiro para poder comprar um papel higiênico no mercado. Isso é o impacto direto da impressão desenfreada de dinheiro, que acontece em todos os países. Então eu, particularmente, acredito que o Bitcoin, apesar de ser volátil, é muito mais seguro do que dólar, euro, real, principalmente. Mas algumas pessoas, infelizmente, ainda não entenderam isso. Por isso que a gente tem que divulgar o máximo possível sobre os fundamentos do Bitcoin para que as pessoas entendam que hoje não existe nada mais seguro do que o Bitcoin. Porque é 21 milhões de Bitcoin e acabou. É uma parada escassa. Então ele sempre vai valorizar se comparado com qualquer moeda que existe aí pelo mundo. Agora que a correlação entre os relatórios de lucro do CME e o preço das criptomoedas. O CME Group é o maior mercado de derivativos do mundo e tem uma presença significativa no setor cripto, através da sua oferta de contratos futuros e opções regulamentados sobre os ativos líderes, como o Bitica, o Ethereum, a Solana e o XRP. Esses produtos diferem dos ETFs, na medida em que permitem aos investidores institucionais obter exposição sem que estas mudem diretamente de mãos. Contrato futuro é tipo assim, é uma promessa de compra ou de venda, tá ligado? Então, por exemplo, imagina que você tem uma fazenda, você tá plantando café. Aí chega um cara aqui em você e fala, ó, quando sair sua colheita de café, eu vou comprar agora de você. A sua colheita que vai sair daqui 7 meses, eu vou comprar de você agora e vou te pagar aqui esse valor. Se chegar na colheita e você colher muito mais do que esse valor, eu me dei bem, porque eu já te paguei e a colheita já é minha. Agora, se chegar lá na frente daqui 7 meses e você colher menos, eu me dei mal e você se deu bem, porque eu já paguei. É basicamente isso que são os contratos futuros, tá? É uma explicação bem esdrúxula da parada. E aqui, o preço das ações da CME está atualmente a valer cerca de $276, apresentando uma ligeira estabilidade no dia com uma variação de 0,12% negativo. No entanto, o forte volume de transações reflete-se num aumento de 15,1% no acumulado do ano. Então, no período de um ano, ele está ali com 15% de valorização e a variação do dia, menos 0,12%. As pessoas acreditam que os mercados tradicionais são mais seguros por causa disso. A volatilidade é muito controlada. Eles não são muito voláteis, né? Então você olha o Bitcoin que um dia tá 120 mil, no outro tá 106. Ó, pô, você é louco. Isso aí é loucura. É muito arriscado. Só que as pessoas não entenderam que essa volatilidade tanto faz. Porque um Bitcoin, hoje, vale a mesma coisa que ele vai valer daqui 10 anos. Um Bitcoin. Comparar Bitcoin com moeda fiduciária não faz sentido mais. A gente tem que começar a entender isso o quanto antes. E aqui, ó, tem alguns exemplos anteriores dessa ligação. Os relatórios de lucro da CME têm frequentemente fornecido indicações sobre a direção que as criptomoedas estão tomando. Volumes recorde ou em alta nos lucros têm com frequência antecedido ou coincidido com aumento nos preços. Porém, em alguns casos, em mercados em baixa ou com variação limitada, mesmo volumes elevados podem não inverter as tendências de queda, embora sejam conhecidos por estabilizar o sentimento. Então você vê que é muito mais uma questão psicológica, né? Um exemplo são os resultados do quarto trimestre de 2023 da CME, que indicaram um aumento de 27% no volume médio diário dos futuros de Bitcoin em relação ao trimestre anterior, bem como um aumento de 29% no OI, que eu não sei o que é, e uma duplicação do ADV dos seus produtos micro, Bitcoin e Ethereum. O Bitcoin estava em $43 mil no momento. Ai, que maravilha, cara. Essa não foi minha época. Essa época que eu tava só
focado em jogo NFT e não estudava muito sobre cripto, não comprava, enfim. O Bitcoin estava em $43 mil no momento da divulgação dos lucros, em fevereiro de 2024. Posteriormente, subiu 70% para os $73 mil. Em março do mesmo ano, de um mês para o outro, saiu de 40 mil para 70 mil. Quase que dobrou, velho. Houve muitos casos semelhantes de lucros elevados do CME Group que antecederam aumento de preço em todo o setor cripto, que significa que os traders mais perspicazes estarão atentos ao relatório de amanhã. As coisas parecem positivas até agora, com o CME anunciando, dia 16 de outubro, que registrou um recorde de $900 bilhões em futuro de cripto e um volume de negociação do terceiro trimestre. Embora o relatório completo de lucros só seja divulgado no dia 22 de outubro, que, por incrível que pareça, é hoje, os primeiros sinais apontam para uma forte tendência de crescimento das criptos à medida que entramos no quarto trimestre. Um retorno aos ativos de risco pode fazer com que projetos como Bitcoin Hyper disputem o título de próxima criptomoeda a explodir no final do ano. Que coincidência, nem sabia que esse artigo estava falando do Bitcoin Hyper, que foi justamente a pré-venda que eu te mostrei aqui nesse vídeo. Cara, análise fundamentalista é isso. Então você vê que apesar de estar tudo ali meio derretendo no curto prazo, os sinais estão muito positivos para daqui até o fim do ano. Então a gente só vai descobrir mesmo com o passar dos dias. Tem a reunião do Trump com o Xi Jinping no fim desse mês. Tem o novo anúncio de juros do Fed, que se cortar os juros a gente sabe que vai subir de novo. Enfim, muita coisa para acontecer. Se você gostou desse vídeo, não deixe de acompanhar, se inscrever aqui no canal, 99 Bitcoins. Eu vou deixar um outro indicado aqui em cima para você. E o link da pré-venda do Bitcoin Hyper vai estar aqui na descrição, caso você queira dar uma olhadinha. Só não esquece do gerenciamento de risco, tá?